Oi, oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional e hoje João 17. Olha, gente, eu vivo dizendo isso, né? Mas é porque esse capítulo é Jesus orando. Jesus orando. Eu não sei se você já leu esse capítulo antes de a gente começar esse devocional. Se você não leu, eu quero convidar você. Você já leu, eu quero convidar você a ler mais uma vez. E a ler em total reverência. Temos o Filho de Deus orando, fazendo uma oração. E não é uma oração qualquer. É uma oração que ele ora pelos seus discípulos, ele ora pelo sacrifício ao qual ele passará e enfrentará nas próximas horas, e ora por mim e por você. Eu amo saber que Jesus orou por mim e por você. Há mais de 2000 anos atrás. Nós somos resposta da oração de Jesus. Então leia com muita reverência João 17 e volte para a gente compartilhar. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Uma das mais lindas e uma das que eu tenho maior reverência, porque é Jesus orando, como eu já disse. Vou reler com você o 9 de João 17. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu pensei até de reler todo o capítulo de João 17, justamente por ele não ser muito longo, mas eu sei que eu falo tanto que vai ficar muito comprido o vídeo, então você já leu, né? Se você não leu, leia. Mas não esqueça nunca mais de João 17. O que acontece em João 17? É Jesus orando por mim, é Jesus orando pelos seus, é Jesus orando por aqueles que ele recebeu do Pai. É uma oração sincera, bonita e única do Filho ao Pai. Não tem como resumir essa oração de Jesus. Eu não consegui pontuar tanto e mapear tanto, porque eu tenho tanta reverência por esta oração que eu mal consigo comentar ela. É Jesus orando, gente. É Jesus orando. E não há nada a ser explicado. Tá claro. Quando você lê, você não precisa de explicação nenhuma. São muito claros os pedidos de Jesus, né? Ele ora para finalmente ser glorificado pelo Pai através do sacrifício que ele vai fazer na cruz. E quando ele fala glorificado, ele está dizendo: Pai, que isso que eu vou fazer hoje seja conhecido no mundo todo. Que tenha o seu propósito das pessoas te conhecerem através do sacrifício que eu farei. Glorifica o teu filho na cruz. Em seguida, ele ora pelos seus seguidores, os ali, né, os que estão diante dele, os seus discípulos. Há uma preocupação de Jesus com eles, principalmente porque ele não estará mais com eles, né? E ele se preocupa no sentido de que, olha, Pai, tu me deu eles e eles não se perderam, né? O Judas nunca foi de fato de Jesus, nunca creu de verdade em Jesus. Mas aqueles a quem o Pai o deu, ele cuidou deles. Ele, até os mais improváveis, como Pedro, estava ali com Jesus. Então ele ora por eles e fala para o Pai que cuidou deles pessoalmente. E pede para que, nos momentos difíceis que eles terão em seguida, justamente por terem escolhido seguir a Jesus, que o Pai os guarde e os proteja. Ele ora com muito sentimento, com muito afinco e num desejo genuíno do cuidado pessoal do Pai pelos seus discípulos. E aí ele ora pela unidade dos seus discípulos. E ele fala que eles sejam um, que eles sejam protegidos do maligno e não tirados do mundo. Ele sabe que não tem como necessariamente arrancá-los do mundo, né? No sentido de poupá-los de tudo aquilo que eles irão passar. O 15 de João 17 diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eles tiverem a palavra, eles serão santificados e separados, né?
assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É isso que eu digo, se eles estiverem de fato santificados pela palavra, eles cumprirão o chamado que Jesus os deu de ir e falar sobre ele. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí o texto seguinte, o 20, é o que eu me sinto honrada e quero que você perceba essa honra. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. É Jesus orando por mim, é Jesus orando por você. E ele fala justamente sobre essa missão que eles teriam de trazer a palavra de Jesus, e que muitas pessoas creriam nele, e ele já ora por nós. Ele orou pela nossa unidade e falou com o Pai, que compartilhou a natureza dele. 22, verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. É como se ele estivesse dizendo assim, o amor que o Senhor Pai teve por mim, sente por mim, e que eu sinto que o Senhor sente por mim, que seja sentido por eles, que eles se sintam amados e eu me sinto amada por Deus. Eu me sinto muito amada por Deus, a ponto de às vezes eu entendo o que eu vou dizer, até quando eu ouço sobre alguém que falhou, que errou, e que até errou feio, biblicamente falando, talvez o mundo dá uma olhada assim, eu sei que há casos e casos, e tem gente que já condena. Eu acredito tanto no amor de Deus que eu consigo enxergar o perdão de Deus até para aquela pessoa que errou feio, sabe? Não é à toa que o próprio João descreve, né? De tal maneira. É inexplicável o amor de Deus. E, de novo, só de eu ter esse sentimento, de você ter esse sentimento também ou algo parecido, de novo, as orações de Jesus sejam sendo atendidas. Nós sentimos o amor de Deus por nós. Assim como Deus amou a Jesus, nós sentimos esse amor em nós. E aí, os versos finais, né? Ele pede novamente, né, a glória que ele tinha com o Pai. E é como se ele dissesse assim, Pai, missão cumprida, né? Cumpri minha missão, fiz conhecido o teu nome. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória, para que vejam a glória que conferiste a mim, porque me amastes antes da fundação do mundo. Isso aqui, gente, é mais uma prova de que Jesus estava com Jesus na criação. É uma prova da existência do Filho de Deus com Deus no céu. Jesus afirma isso veementemente, por mais que as pessoas e os sacerdotes e a lei não acreditassem que ele é filho dele, ele é e ponto. E quando ele conversa com o Pai, ele cita isso. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. Mais uma prova. E também estes que estão aqui, os discípulos que estavam ali diante dele, e eu e você, reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecido o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu esteja nele. E cá estamos com Jesus aqui, cá estamos com Jesus aí. Amo, sem dúvida, João 17, porque as lições que temos nesse capítulo são lindas. A primeira delas, que você nunca vai esquecer, é Jesus orou por nós. Ele não orou por nós apenas para que a gente vença os desafios, as provas, o maligno, as guerras, as provações na esfera social, sentimental e financeira da nossa vida, né?
Ele não orou apenas nesse sentido, apenas por estas aflições, mas ele orou para que a gente não fosse corrompido pelo mal, para que a gente não perdesse a nossa fé e para que a gente não abandonasse ele, para que a gente não abandonasse esse amor que a gente começou a sentir por ele. Esse é o maior desejo de Jesus. O maior desejo de Jesus é que o mundo não arranque a nossa fé em Jesus, para que ninguém tire essa fé que nós descobrimos em Jesus e que nada pudesse abalar esse amor que Jesus e que o próprio Deus sentiu por nós. É por isso a principal oração e o principal desejo de Jesus é esse. Não é só para que vençamos nas esferas, nas mais diversas esferas da nossa vida, como já disse, mas que principalmente, mesmo que enfrentemos as maiores batalhas em todas as áreas da nossa vida, que não percamos a nossa fé. E esse tem sido o maior desejo inimigo, gente. Questionar a minha e a sua fé. Questionar a razão da nossa fé, não é? E é por isso que a gente precisa cada vez mergulhar mais na palavra para a gente ter resposta e darmos a razão da nossa fé. Não é? E a outra lição que nós temos nesse texto é que não conseguimos nada sozinho. Por que, Cláudia, mas não tem isso aqui. Jesus não orou por isso, mas ele orou pela unidade da igreja. Ele orou pela unidade dos seus discípulos. E eu sei que a gente está vivendo num tempo em que as pessoas acham que só o seu relacionamento direto com Deus é suficiente. Mas quando nós estamos em família, entre discípulos, na igreja, nós tratamos o outro e somos tratados pelo outro. Eu sei, gente, que perfeição no meio de gente, pessoas, compreensão plena, tudo aquilo que seria o ideal de uma igreja perfeita, eu sei que é difícil na prática. Mas ainda assim, juntos nós somos melhores. Juntos nós melhoramos. Juntos a gente chega no céu. Jesus orou pela unidade para que nem os maiores desentendimentos, nem os maiores desafios que eles pudessem passar e até certas discordâncias não os afastassem. Jesus entendia e eu entendo que, de novo, o erro do outro me trata. O meu erro trata o outro. Eu sei que é até difícil da gente resumir isso aqui num vídeo. Mas estarmos em família e na igreja nos ajuda a sermos filhos melhores. Nós aprendemos a interceder uns pelos outros. Nós aprendemos a ouvir uns aos outros. Nós aprendemos a julgar menos, porque hoje é alguém que está passando por aquela situação e amanhã pode ser a gente se torna mais respeitoso, mais tolerante, mais humilde. Então, que sejamos apesar das nossas diferenças. Esse foi o desejo de Jesus também nessa oração. Que sejamos nele. Toda a igreja em Jesus, no Pai. E por fim, para que possamos conhecer a Deus, nós precisamos estar cada vez mais íntimos de Jesus. Ele se entregou por causa de nós. E que eu e você não ignoremos tamanha misericórdia e que a gente procure estar cada vez mais unidos a Ele. Quando a gente ler com reverência esse texto e reconhece o sacrifício de Jesus e busca conhecê-lo cada vez mais, as chances de estarmos nele e mais unidos a ele aumentam milhares de vezes mais. Gente, o mundo cada vez mais vai tentar tirar a nossa fé de nós, questionar a nossa fé, questionar o motivo da nossa fé, questionar tudo que nós cremos ser como correto. Principalmente esse tempo que a gente está vivendo de uma nova pauta progressista, onde tudo é normal, onde coisas que a moral... tem um livro que chama... do C.S. Lewis. Se eu lembrar o título, eu vou deixar aqui embaixo. E ele fala que mesmo que o ser humano não seja ensinado necessariamente, existe uma moral que nasce nele, incutida dentro do coração dele, que ele sabe o que é certo e o que é errado, gente. Vocês concordam comigo? No fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado, e o mundo também sabe.
Mas a grande verdade desses tempos que nós estamos vivendo é que eles querem distorcer o que a palavra diz, é tornar a verdade de Deus em mentira e a mentira em verdade. Mas que estejamos cada vez mais apaixonados pela palavra de Deus, a ponto de não sermos abalados pelas mentiras bem contadas do inimigo. Apaixonem-se e apeguem-se com a palavra de Deus. É aquela orientação que o Senhor deu a Josué. Josué, faz conforme o livro da lei. Se você fizer tudo conforme o livro da lei, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Então, que possamos cada vez mais nos apegar a esta lei, que é a lei de Deus. O mundo não vai concordar com a gente, mas a gente sabe que o resultado de quem a segue é vida eterna. Amém? E assim terminamos João 17. E eu espero que você tenha sido abençoado. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. E Pai, nós te agradecemos. Jesus, nós te agradecemos. Porque há mais de 2000 anos atrás o Senhor orou por nós. Tanta gente já veio atrás, nos séculos passados, soprando o teu nome, até que chegou a nós, e nós te conhecemos hoje, e agora é nossa missão de continuar soprando o teu nome para gerações futuras, se o Senhor não voltar nessa geração que aguardamos ansiosamente. Obrigada por nos amar, por orar por nós, por nos entender, Obrigada, Jesus. Nós não temos palavras além de obrigada. Além disso, nos ajuda a honrar o pedido que o Senhor fez por nós e a obedecermos às orientações do Espírito Santo para sermos cada vez mais resposta de suas orações. Nos ajuda, nos perdoa, para que possamos te agradar cada vez mais e continue ajustando em nós e alinhando em nós aquilo que precisa ser alinhado para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.